Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 38 e 39. Você é abençoado pelas mensagens que você recebe aqui todo culto, seja domingo ou terça-feira? Mas alguém pode ser abençoado também. Nós gravamos toda mensagem que é liberada aqui. Então, eu quero convidar você, ainda hoje, quando você chegar em casa, se você ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube, a se inscrever. Catedral Metodista Oficial. Lá estão todas as mensagens. E quero pedir um outro favor para você também, além de se inscrever, curtir, compartilhar as mensagens, porque com isso nós alcançamos um maior número de pessoas. Nós temos, se eu não me engano, cerca de 18.500 pessoas inscritas no nosso canal, né? E a nossa oração é para que isso cresça ainda mais, né? Para que isso se expanda ainda mais. Então, a partir do momento em que você se inscreve, a partir do momento que você compartilha, mais pessoas serão alcançadas. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva para receber as notificações. E se você já é inscrito, vai lá, curte as mensagens, compartilhe as mensagens, né? Eu sei que vai abençoar outras pessoas. Está aberto aí em Hebreus, capítulo 10? Então, a palavra de Deus diz assim, verso 38 e 39, e vou entrar no capítulo 11 também, os dois primeiros versículos. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova, a convicção das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Diga comigo, eu sou do grupo dos que creem e são salvos, e não dos que retrocedem. Amém? Agora que você entendeu, você pode falar com uma vontade maior, você pode falar com uma empolgação maior. Diga comigo, eu sou do grupo dos que creem e são salvos, e não daqueles que retrocedem. Amém, meu irmão? Eu quero falar com você hoje sobre uma fé vitoriosa. O que é uma fé vitoriosa? O que significa viver a partir de uma fé vitoriosa? Muitos resumem uma vida de fé a declarações do tipo, eu creio, ou você precisa crer. O problema que eu vejo nessas declarações não é a declaração em si, mas o não viver a declaração. Uma fé vitoriosa é uma fé que declara e que vive. Diga comigo, declara e vive. Ou seja, eu não só creio, mas eu vivo a partir do que eu creio. Eu não só aplico fé, eu não só declaro em fé, mas eu vivo a partir da minha fé. Amém? Isso é uma fé vitoriosa. Essa é a fé que o autor de Hebreus nos fala. Ele diz, olha, nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas nós somos dos que creem e são salvos. Os que creem e vivem por aquilo que creem. E aí depois ele define, a fé é a certeza, é a prova de coisas que eu não vejo. E por meio da fé é que os antigos, eles receberam bom testemunho. Mas há uma confusão muito grande no mundo de hoje. Há uma tendência da igreja, não só da igreja, mas da igreja local, mas da igreja de uma maneira geral, igreja de uma forma geral, a se simpatizar com declarações que não têm muito a ver com fé, mas que tem muito mais a ver com um discurso humanista, um discurso hedonista.
Se você não sabe, o hedonismo, ele é conhecido como uma filosofia que defende o bem-estar do ser humano a qualquer custo. Um discurso motivacional. Muitas vezes nós confundimos fé com a liberação de um discurso simplesmente motivacional, ou então de um discurso puramente humanista, onde o ser humano está no centro. E aí a gente ouve, ou a gente fala muitas vezes, você precisa ter fé na vida. Tem até uma canção, né, que declara isso, não uma canção, uma canção secular, né, que declara isso. Você precisa ter fé na vida. Você precisa ter fé no futuro. Você precisa ter fé em suas atitudes, em suas capacidades. Há uma tendência no mundo de hoje de exaltar o ser humano viver para ele mesmo. Então não é difícil você encontrar, por exemplo, vídeos motivacionais na internet que estão pregando essas coisas aí. Não é difícil você encontrar profissionais que são pagos simplesmente para motivar as pessoas, liberando esse tipo de palavra. Não, se você vai entrar num projeto, você precisa ter fé que o projeto vai para frente. Não, se você vai entrar num desafio, você precisa ter fé que vai vencer o desafio. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, isso não é fé. Ou pelo menos não é a fé bíblica. É um tipo de fé também. É a fé motivacional. É a fé natural. É a fé humanista. É a fé hedonista, que está a trabalho do seu prazer, a trabalho de te encorajar, de encher o teu ego para você ir com tudo. Mas não necessariamente é a fé bíblica. E aí eu quero fazer essa diferença nessa noite, para você não cair no erro. Ou não cair, quem sabe, em algum direcionamento que você ouve por aí, e confundir as coisas. Então, quando eu falo de fé vitoriosa, meu irmão, minha irmã, eu não estou falando desse tipo de fé. Eu estou falando da fé verdadeiramente vitoriosa, que é a fé bíblica, que é a fé que está pautada em Deus, que é a fé que está pautada nas revelações do céu para a terra. A fé que eu mencionei aqui é uma fé da terra para a terra. Ela só serve para a terra. A fé vitoriosa, a fé bíblica, é uma fé das revelações do céu para a terra. Amém? Você entendeu? Então vamos lá, para você compreender mais ainda. Não tem a ver com fé na vida, mas tem a ver com uma vida de fé. Não tem a ver com fé nas atitudes, mas tem a ver com atitudes de fé. Não tem a ver a fé vitoriosa com fé no futuro, mas tem a ver com um futuro que é construído a partir da fé. Não tem a ver com a fé nos métodos, mas tem a ver com os métodos de fé. Você pode dizer glória a Deus por isso? Essa é a fé que é dom de Deus. Essa é a fé que é liberada para você a partir da sua vida com Deus. Essa é a fé que Jesus quer que você desenvolva. Não é uma fé pautada na sua atitude, mas é uma fé pautada nas atitudes que Deus revela para você. Não é uma fé pautada na sua capacidade, mas é uma fé pautada na capacitação dos céus para a sua vida. Não é uma fé pautada na sua força, mas é uma fé pautada no fortalecimento de Deus a você. Não é uma fé da terra para a terra, é uma fé dos céus para a terra. Diga comigo, do céu para a terra. Amém? Então, não tenha medo de questionar discursos muito assim, simplesmente que ficam focados no humano, no ser humano, de que você vai conseguir, você vai fazer, você pode, você consegue. É claro que você consegue, mas você precisa entender que você consegue porque Deus fortalece você. Você consegue porque você segue a revelação dos céus. Você consegue porque Deus orientará você. Amém?
Meu irmão, a Bíblia não precisa de substitutos. A Bíblia não precisa de gente dando jeitinho nos textos. A Bíblia não precisa de pessoas que torcem os textos bíblicos. A Bíblia está aqui e ela não é um livro motivacional. Apesar de ser usado como um livro motivacional. A Bíblia é a Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus para o ser humano. A Bíblia fala não só de boas mensagens, mas ela fala de arrependimento. Ela fala de mudança de vida. A Bíblia fala de pecado. A Bíblia fala de céu, mas a Bíblia também fala de inferno. Nós não precisamos de uma fé motivacional, nós precisamos de uma fé bíblica. Nós não precisamos de uma fé que te coloque para cima, nós precisamos de uma fé que receba as revelações de cima. Você entende o que é isso? É muito diferente. Eu não estou aqui, por favor, dizendo que as mensagens motivacionais não são importantes. Elas têm o seu lugar na nossa vida. Mas, por favor, nada de colocar essas mensagens no lugar da palavra da vida. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você entendeu, sim ou não? Amém? Vamos lá, biblicamente. Biblicamente isso pode ser explicado também. Por exemplo, não basta simplesmente você conhecer, você saber que Deus pode te sustentar por sobre as águas. Mas você também precisa, para viver a fé vitoriosa, sair do barco na direção da ordem de Jesus e aí sim provar de andar sobre as águas, porque Jesus e o poder dele te sustenta sobre as águas. Você não pode simplesmente saber que o mar na sua frente, ele vai se abrir. Não, você precisa, para provar da fé vitoriosa, a fé bíblica, é dar passos de fé na direção de uma ordem dos céus, porque ela vem dos céus, e aí sim você vai provar do mar se abrindo diante de você. Você não basta saber simplesmente que as muralhas cairão, mas a partir de uma ordem dos céus, você dá a volta em torno das muralhas e você vai ver as muralhas caindo pelo poder de Deus. Não basta você saber que Deus é provedor, você precisa em fé entregar o dízimo antes de tudo. Você entende, meu irmão, minha irmã? Uma fé vitoriosa, então, ela está pautada em Deus, ela vem de Deus, e o objetivo é a glória de Deus. Uma fé vitoriosa, bíblica, ela não tem a ver com você, ela não tem a ver com a sua capacidade, ela não tem a ver com o seu conhecimento, ela tem a ver com o que Deus pode realizar na terra e inaugurar na terra através da sua vida e da sua história. Deus procura na terra homens e mulheres com o coração disponível para viver o sobrenatural na terra por meio da fé. Deus não procura os fortes, Deus não procura os capacitados, Deus não procura os estudiosos, Deus procura pessoas, Deus procura homens e mulheres. Se você é um homem, se você é uma mulher com o coração disponível, então você é a pessoa que Deus vai usar para fazer coisas grandiosas na terra por meio da fé. Bill Johnson diz o seguinte: uma grande fé não resulta de um grande esforço, mas de uma grande rendição. Não é um grande esforço, não tem a ver com o tanto de livros que você lê sobre fé, não tem a ver com o tanto de conhecimento que você tem sobre fé, não tem a ver simplesmente com o número de versículos que você tem decorado, mas tem a ver com rendição, tem a ver com uma vida rendida a Deus, tem a ver com uma vida entregue, consagrada a Deus. E nessa noite, então, eu quero liberar sobre você o caminho que Deus ministrou ao meu coração para viver uma fé vitoriosa. Essa fé vitoriosa, bíblica, pautada nos céus, e que vem a nós recebemos, a partir do que foi gerado nos céus. Amém? A primeira coisa, então, para viver esse tipo de fé, é que eu e você, nós precisamos neutralizar o que tem roubado a nossa fé. Diga comigo, neutralizar o que tem roubado a minha fé. Hebreus 11:1, o autor de Hebreus diz o seguinte: a fé é a certeza do que eu espero, e é a prova, a convicção do que eu não vejo. Ou seja, eu preciso ter essa certeza do meu coração. Alguém que é dirigido pela fé bíblica
Alguém que é dirigido por essa fé vitoriosa, ele caminha por essa certeza. Essa é a perspectiva do autor de Hebreus. A fé é um firme fundamento. Ela é uma certeza. Não há dúvidas, não há incredulidade. É uma certeza. Acima de todas as indagações que você possa ter. Nós precisamos neutralizar o que rouba, o que suga a nossa fé. Sabe o que significa neutralizar? Tornar sem efeito. Neutralizar significa declarar neutro. É tipo café com leite. Café com leite. Aqui usa essa expressão também, café com leite? Na infância usava muito essa expressão. Ele é café com leite, ou seja, ele não acrescenta, seu time está com um a mais. Não, isso aqui é café com leite. Ele é o dono da bola, ele tem que jogar. Isso é neutralizar, ou seja, aquela pessoa ali a mais, não serve para nada, ela está ali só para fazer um número, só para dizer que está na brincadeira. Meu irmão, minha irmã, por meio da fé, nós somos capacitados a neutralizar o que rouba a nossa fé. Por meio da fé vitoriosa, eu e você, nós somos capacitados a tornar sem efeito o que se levanta para nos destruir. Por meio da fé vitoriosa, eu e você podemos declarar neutro, sem efeito, o que se levanta para nos dominar. E aí, deixa eu dizer uma coisa para você, eu vou listar algumas coisas que você precisa neutralizar na sua vida. E aí, deixa eu deixar claro aqui, uma fé bíblica não prega que essas coisas vão desaparecer. Uma fé bíblica e vitoriosa não prega que essas coisas que eu vou listar aqui vão sumir da sua vida. Uma fé verdadeiramente bíblica e vitoriosa, ela prega que essas coisas, elas vão vir contra você, mas você já foi capacitado, instrumentalizado para tornar sem efeito quando elas surgirem e alcançarem a sua vida. Você entendeu isso? Então não é desaparecer, é neutralizar. Você e eu, nós precisamos neutralizar, por meio da fé, circunstâncias e ansiedades, preocupações. 1 Pedro 5,7 diz o seguinte: lancem sobre ele toda ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Diga comigo, ele tem cuidado de mim. Então, só que a ansiedade vai desaparecer? As circunstâncias vão desaparecer? Não, mas todas as vezes que ela aparecer, todas as vezes que a ansiedade, que as circunstâncias se voltarem contra você, lembra desse texto: lancem sobre mim, sobre ele, toda ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre ele toda ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Amanhã a ansiedade vai voltar, amanhã a circunstância vai voltar, mas você já foi capacitado por Deus para neutralizar todo o poder das circunstâncias na sua vida. Seja nos problemas familiares, seja nos problemas financeiros, seja em preocupações com o futuro, ou qualquer outra coisa. É colocar aos pés da cruz, é não deixar que as circunstâncias e a ansiedade governem você. Amém, irmãos? O medo precisa ser neutralizado. Diga comigo, o medo. O medo é algo que vem para roubar a nossa fé. O medo é algo que vem para nos destruir. Mas em nome de Jesus, você precisa se apropriar daquilo que já está disponível a você. Isaías 41:10, não tema, eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Aleluia, glória a Deus. Não é que o medo não vai existir, não é que você não vai ter medo, mas quando você tiver medo, lembre-se que você já foi alcançado por aquele que lança fora todo medo. Você já foi alcançado por aquele que te fortalece, que te ajuda, que te segura pela mão e que te encaminha de vitória em vitória.
O medo precisa ser neutralizado. Quantas pessoas não conseguem dar passos por conta do medo? Quantas pessoas não conseguem virar páginas na sua vida por conta do medo? Quantas pessoas não conseguem destravar coisas na sua vida por conta do medo? Estão aprisionadas, estão, feridas, estão amarradas ao passado. Em nome de Jesus, nessa noite, querido, entenda e receba. Não há medo que se sustente quando a fé de Deus e a fé em Deus alcança a sua vida. Quando a fé vitoriosa alcança o seu coração, o medo vai embora. Mas ele volta, pastor, e ele volta, e todas as vezes que ele voltar, você vai declarar que ele não tem efeito sobre a sua vida. Mas isso é um exercício diário, viu? Não é um exercício de vãs repetições, é um exercício de ruminar o que está disponível para você. Sabe, ruminar? É você ficar lá, mastigando, ruminando as palavras que estão disponíveis a você. Terceiro, você precisa neutralizar pessoas. Diga comigo, pessoas. Pessoas também nos roubam a fé. Pessoas nos sugam. Pessoas nos adoecem. Pessoas nos abençoam. Pessoas nos levam adiante. Mas pessoas também são capazes de gerar ambientes de incredulidade. Vou te dar um exemplo bíblico. Jesus chega na casa de Jairo para curar a sua filhinha, de 12 anos, que já havia morrido, na verdade, quando ele chega na casa. E ao chegar na casa havia um ambiente de incredulidade ali. E antes de ir para a casa de Jairo, Jesus fala o seguinte: de todo mundo, eu quero Pedro, Tiago e João, vem comigo. Escolheu o time. Bora, Pedro, Tiago e João, foram com Jesus. Quando ele chega na casa de Jairo, ele diz o seguinte: agora, todo mundo, sai daqui. Deixa esse ambiente. Só fica os que vieram comigo, o pai e a mãe da menina. O que é isso, irmãos? Jesus estava retirando daquele ambiente as pessoas que estavam contribuindo com a incredulidade. Não é que você, por favor, não é que você vai expulsar todo mundo da sua vida. Não é você que vai expulsar todo mundo lá da sua casa, porque eles não congregam com você, ou porque não têm a mesma fé que você. Não é isso que eu estou dizendo, não. Mas existem algumas pessoas que espiritualmente você precisa retirar da sua vida. Elas são amadas por Jesus e precisam ser amadas por você também, mas elas não podem receber do que Deus está dando para você. Por quê? Simplesmente porque elas não entendem, gente. E sabe por que muitas vezes nós matamos a nossa fé, ou a nossa fé é morta? Porque nós compartilhamos de coisas que Deus nos dá com pessoas que não têm a mesma fé que a gente. Não compartilham da mesma fé. O que acontece com isso? Aquele ambiente de fé, muitas vezes, se torna um ambiente de incredulidade. A gente vai orar por um enfermo, aí a pessoa diz assim: não tem mais jeito não. Ih, já está há um mês nessa UTI. E os médicos já falaram: tem mais jeito. Se quiser orar, pode orar, mas não tem mais jeito não. É mais ou menos assim. É fechar os ouvidos para as pessoas que ainda não estão com os ouvidos abertos aos céus. Muitas vezes não ser direcionado por pessoas que não nos impulsionam na nossa vida de fé. Então nós precisamos ter discernimento e sabedoria. E não é expulsar as pessoas da sua vida, mas é neutralizar os seus efeitos. Você entendeu isso, sim ou não? Satanás precisa ser neutralizado. Tiago 4,7 diz o seguinte: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Sabe que muitas vezes rouba a nossa fé? O inferno. Nós ouvimos mais as notícias das trevas do que as notícias do céu. Meu irmão, minha irmã, que o diabo quer a sua destruição, não tem novidade nenhuma.
Que o diabo quer implantar discórdia na sua vida, isso não é novidade. Que o diabo quer destruir você, roubar o que você recebe de Deus, isso não é novidade. A grande questão é como você tem agido em relação às trevas. E nessa história, Deus já declara que você é mais do que vencedor. Deus já diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Submetam-se a mim, mas a ele vocês resistam. A ele vocês ofereçam resistência. E o que ele vai fazer? Ele foge. O poder das trevas é infinitamente menor do que o poder dos céus na sua vida, e você carrega o poder dos céus com você. Então, diante dos céus, as trevas são vencidas. Diante dos céus, o diabo corre. Não tenha medo, ofereça resistência. Não ouça as tentações, não dê bola para as tentações. Ofereça resistência e o diabo fugirá de você. Não tenha medo. A fé que Deus tem para você é uma fé que resiste, é uma fé que permanece. E o diabo, quando encontra essa fé em nós, ele foge. Diga comigo, ele foge. Ele foge, meu irmão. Amém? Segundo, então, primeiro, neutralizar o que rouba a sua fé. Segundo, para que você viva os frutos de uma fé vitoriosa, creia que Jesus continua realizando impossíveis hoje. Creia, Ele ainda faz coisas sobrenaturais hoje. Olha o que o autor de Hebreus diz no capítulo 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Diga comigo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Você mudou muito, mas Ele não mudou. Você mudou as suas características físicas, mas Ele não mudou. Você mudou os seus pensamentos, as suas ideias talvez, mas Ele não mudou. Você talvez mudou de endereço, mas Ele não mudou. Você talvez mudou de cidade, mas Ele não mudou. A Bíblia nos garante, é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo para sempre. Então, se Ele não mudou, meu irmão, minha irmã, nada relacionado a Ele mudou. Se Ele curava antes, Ele cura hoje. Se Ele restaurava e libertava antes, Ele restaura e liberta hoje. Se Ele ressuscitava antes, Ele ressuscita hoje. Se Ele perdoava antes, Ele perdoa hoje. Mas eu fico às vezes vendo crente, irmãos, com uma fé esquisita, medrosa. Mas não é medo das situações, é medo de Deus. Sabe, que precisa fazer jejum para ser perdoado. Comprando Deus com jejum. Deus está vendo aí. Comprando Deus com jejum. Comprando, sabe, as bênçãos que são gratuitas de Deus para nós com alguma coisa, com uns discursinhos baratos. Tentando convencer Deus de fazer alguma coisa. Pedindo perdão pelo mesmo pecado 30 mil vezes. Não se apropria daquilo que Jesus foi, daquilo que Jesus é. Como eu disse, se Jesus perdoava antes, Ele perdoa hoje. Se Ele libertava antes, Ele liberta hoje. Se Ele curava antes, Ele cura hoje. Hebreus, irmãos, capítulo 11, fala dos heróis da fé, né? Fala de homens e mulheres que se destacaram porque viveram uma vida de fé. Aí ele vai falar de Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Raabe. Vai falar de várias figuras na Bíblia que se desenvolveram, que foram exemplos de fé, mas eram exemplos de fé do passado. Ou seja, Deus operou grandes maravilhas através da vida desses homens e dessas mulheres. Hoje, estou empolgado, hein? Hoje, aliás, no passado, Deus usou homens e mulheres, Abraão, Noé, Moisés, Josué, Raabe, homens e mulheres, mas hoje, você é o homem e a mulher levantado por Deus nos dias de hoje para continuar caminhando em fé e vivendo os impossíveis e os milagres de Deus na terra por meio da fé. Se aplaudir, fica melhor ainda. Amém, meu irmão?
O que eu quero disso? O que eu quero disso é que você entenda, por favor, que nós não podemos viver de uma fé do passado. A fé para nós, hoje. Você não pode viver de uma fé da sua família. Não é porque a sua avó foi uma mulher de fé que você vai ser. Não, a sua avó te passou a referência, ela te passou o exemplo. Você vai ser também um homem e uma mulher de fé, não porque você recebeu uma fé da sua avó, não, mas porque você olhou para a sua avó, olhou para o que Deus fez na vida dela, e então você pediu: Senhor, faz também na minha vida, faz também através da minha vida, porque o Senhor continua realizando coisas impossíveis hoje também. Você entende o que é isso? Meu irmão, minha irmã, o mesmo poder que atuava na vida desses homens e dessas mulheres de fé, descritas em Hebreus 11, o mesmo poder que estava em Jesus, o mesmo poder que estava nos apóstolos, continua atuando no mundo, através da nossa vida e na nossa vida. Ou seja, é em você e através de você, o mesmo poder. O Jesus não mudou, é o mesmo Jesus, é o mesmo Deus que liberou Abraão para ser pai de multidões, o mesmo Deus que fez a Sara estéril ser mãe de filhos, o mesmo Deus que levantou Moisés para libertar um povo, o mesmo Deus que levou Josué a conquistar a terra, o mesmo Deus que levantou Noé para construir uma arca no meio de uma sociedade impura. O mesmo Deus continua levantando homens e mulheres para mudar a história do mundo hoje. E essa pessoa é você. Esse homem, essa mulher é você. Sou eu. Nós somos esses homens e essas mulheres que Deus quer usar em fé e que Deus quer levantar para viver por fé nos dias de hoje. Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O seu poder que atua em mim. Você entende isso? Creia que a fé de Abraão é a fé que Deus quer dar a você também. A fé do pai de multidões. A fé que foi gerada no coração de Moisés é a fé que Deus quer gerar no seu coração. Esses homens estão aí não é porque eles eram mais santinhos, e nem eram tão santinhos assim, porque se você olhar a vida deles, você vai perceber que você é até melhor que eles. Você é até mais santo que eles. Se você olhar a vida deles, você vai perceber que você até tem menos pecado do que eles. E por que eles foram usados de uma maneira tão grandiosa? Entende? Não tem a ver com eles. Tem a ver com o que Deus decidiu fazer através deles. Então não tem a ver com você, tem a ver o que Deus decidiu fazer em você e através de você nos dias de hoje. Então sabe por que Deus vai curar quando você orar? Não tem a ver com você, é o poder dele se manifestando na sua vida. Sabe por que Deus vai libertar quando você orar? É porque Deus vai se manifestar através da sua vida. Sabe por que o diabo vai sair quando você expulsá-lo em nome de Jesus? Não tem a ver com você, tem a ver com o nome que você usa, tem a ver com o Deus que você serve, tem a ver com o que ele vai fazer usando a sua vida. Então creia nisso. E por fim, faça escolhas de fé. Diga comigo, escolhas de fé. Essa fé vitoriosa, bíblica, ela acontece quando eu neutralizo em fé o que me rouba. Quando eu creio que Jesus é o mesmo. Não mudou. Se algo não está acontecendo, não tem a ver com ele. Tem a ver com que eu não estou disposto a receber. Tem a ver comigo. Agora, se algo está acontecendo, não tem nada a ver comigo. Tem a ver com ele.
Você entende? O padrão é o mesmo. E por fim, para que isso torne vivo, né, na minha vida, eu preciso fazer escolhas de fé. O que isso quer dizer, pastor? Hebreus 11:6 diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele, olha o que o texto diz, quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe, e que recompensa aqueles que o buscam. Deus está nos chamando para fazer escolhas de fé nos dias de hoje. Nem sempre, meu irmão, minha irmã, tudo vai ser claro para você. Mas você não crê porque você entende. Você entende porque um dia você creu. Você entendeu isso? Pegou, sim ou não? Nós não cremos porque entendemos. Não, nós entendemos porque um dia nós cremos. Então assim, hoje eu entendo porque eu me mantive fiel naquela situação. Hoje eu entendo porque um dia eu criei. Mas muita gente está querendo entender primeiro, aliás, muita gente está querendo crer porque entendeu alguma coisa. Faça escolhas de fé, mesmo que você não entenda. Faça escolhas de fé, mesmo que você não compreenda. Paulo diz em 1 Coríntios 2,4, minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. Não é de palavras de sabedoria, mas é de demonstração do poder do Espírito. E ninguém explica o poder do Espírito, ninguém entende o poder do Espírito, precisa crer. Precisa crer. Amém? Precisa crer, não dá para entender. Por meio da fé, meu irmão, minha irmã, você é chamado a fazer o que nunca fez, mas também para viver o que nunca viveu em Deus. Você é chamado a dar passos que você nunca deu, mas também a ir a lugares que você nunca foi em Deus. Mas é por meio da fé e das escolhas de fé. Quero convidar você a se colocar de pé. Em João 14:12, Jesus diz o seguinte: aquele que crê em mim, fará obras maiores. Aquele que crê em mim fará as obras que eu tenho feito, que eu tenho realizado, mas fará também coisas ainda maiores do que essas. Meu irmão, minha irmã, essa fé é para você hoje. Essa fé vitoriosa é para você hoje. É para você hoje. É para mim hoje. Eu quero convidar você a orar. Quero convidar você a se colocar nessa noite como um guerreiro de fé. Se colocar nessa noite como um homem, uma mulher de fé. De uma fé que vence. De uma fé bíblica. De uma fé verdadeira. De uma fé que está rendida a Jesus e não às circunstâncias. De uma fé que não paralisa pelos nãos que recebe, mas que avança. De uma fé que, apesar do medo, continua caminhando. Apesar da dúvida, continua crendo. Apesar da incredulidade que gera no coração, continua avançando na sua vida. De uma fé que não é movido por ambientes de incredulidade, mas de uma fé que muda os ambientes de incredulidade, de uma fé que altera os ambientes de incredulidade. Os desafios estão aí. Eu costumo dizer que os nossos desafios, eles não vêm e não existem para nos destruir, eles existem para revelar o que há dentro de nós. Então, se você tem um desafio na sua vida, meu irmão, minha irmã, pela fé, não é para te destruir, é só para revelar se realmente há fé aí dentro. Você entende? Então, nessa noite, o que Deus está te fazendo? Deus está te capacitando
nessa noite, Deus está mostrando para você o que é fé, o que realmente é fé. A fé não elimina as circunstâncias, ela neutraliza as circunstâncias. A fé não elimina o medo, ela neutraliza o medo. Mas o medo vai voltar, a circunstância vai voltar. Mas aí você precisa se lembrar, eu já recebi a fé, eu já tenho fé. A fé que me sustenta é a fé dos céus, não é a fé da terra, é a fé dos céus. Se as coisas vão bem na terra, não interessa, porque é os céus que me governam. Se as coisas não saem como eu planejei, não interessa, porque é os céus que me governam. Deus está no controle, nós cantamos isso aqui, o controle está nas mãos dele. Não é o sentimento que me governa, não é as circunstâncias que me governam, não são as notícias do jornal ou dos jornais que me governam, mas o que me governa é os céus. Eu quero convidar você a orar nessa noite, a sair do seu lugar. Nós vamos orar, e a nossa oração nessa noite é para que Deus acrescente a nossa fé. A nossa oração nessa noite é para que nós saiamos daqui, sabe, certos, convictos de que se Deus está conosco, é a única coisa que nós precisamos. A nossa oração, a minha oração nessa noite é para você que está enfrentando um desafio de fé, para você que está sendo talvez pressionado na sua fé, encurralado na sua fé. Nessa noite Deus vai te renovar, nessa noite Jesus vai te renovar, e não necessariamente os desafios vão passar, não necessariamente a tempestade vai cessar, mas você vai ser convidado nessa noite a sair do barco, e Ele vai te sustentar sobre as águas. Você entende isso? Ninguém sai do barco com o mar calmo, isso não é fé. Ele está te convidando a descer do barco, da sua segurança, confiar nele, porque Ele é o Senhor das tempestades, Ele é o Senhor da sua vida. Então eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir para cá. Nós vamos orar e encerrar o culto aqui. Enquanto você está lutando, enquanto você está brigando, Deus está renovando a sua fé, querido. Enquanto você está chorando, Deus está renovando a sua fé. Enquanto você está com medo, Deus está renovando a sua fé. Enquanto você até está com dúvidas, se o seu coração está disponível para Ele, Deus está renovando a sua fé. Que sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus. Eu sou teu, aleluia, eu sou teu, santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo.